Olha eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem. Eu andei meio gripadinha, meio doente. E aí tenho tido muito tempo também pra pensar sobre a vida e estar comigo mesma, com meus bichos e tal. E aí acho que eu sempre fico com esse monte de coisa na mente, e aí eu preciso botar pra fora. E ultimamente, né, já tem algum tempo que trazer isso pra vídeo tem sido o que me faz refletir, mas meio que botar isso pra fora e pronto, depois eu meio que consigo move on, sabe? Então eu vim de novo aqui pensando em uma coisa específica, que um pensamento que trouxe outro, né? Então, meio que a primeira coisa que eu pensei, que já li em várias fontes diferentes, em vários posts diferentes, de várias formas diferentes, mas que sempre quer dizer, é uma frase, né, querendo dizer assim, que você foi aquela criança que não deu trabalho, e aí hoje você se tornou um adulto que esconde, né, todas as suas vulnerabilidades e que não precisa de ninguém, completamente autossuficiente e tal. E aí, claro, isso tem ali um tom de dizer que isso é uma consequência de um trauma, né? Talvez uma consequência de um abandono ou uma consequência de uma negligência, seja como você preferir chamar, mas uma criança que não dá muito trabalho, geralmente é porque ela reprimiu muita coisa. E se ela reprimiu muita coisa, ela teve que lidar com muita coisa sozinha, né? E muitas vezes, ou 100% das vezes, sem saber muito bem como fazer isso, né? Porque quando somos crianças, a gente tá na fase de aprendizado, então a gente realmente não sabe muito bem como é que a gente lida com uma sensação de abandono, como é que a gente lida com uma rejeição, como é que a gente lida com sentimentos, né? Com dores, com tristezas, com coisas, né? E a gente não sabe, a gente não tem essas respostas quando a gente é criança. E arrisco a dizer que até mesmo quando a gente cresce, a gente continua sem ter respostas para muitas dessas coisas, porque a gente aprende a forma que funciona pra gente lidar, mas não significa que seja a melhor forma, né? Ou que seja a forma mais que de fato lide com aquilo, né? Muitas vezes a gente aprende a lidar de uma forma que esconda aquilo, ou de uma forma que a gente só consiga seguir o barco, entendeu? Faz de conta que não tá acontecendo nada. E aí, por que eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque eu me vejo, me lembro, né? Muitas vezes, e me vejo muitas vezes hoje em dia, gostando muito ainda de coisas que eu fazia desde criança. Por exemplo, eu acabei de voltar a ter o costume de escrever. E quando eu era criança, né, adolescente, pré-adolescente, eu tinha o costume de ter diários. Eu sempre tive diários. E aí eu sempre escrevi nesses diários, né, meus dias. E aí era até engraçado, porque às vezes eu ia ler de novo em algum momento e tinham coisas que eu nem lembrava, e a forma também como eu escrevia, ou a ênfase que eu dava, né, em algumas coisas que tinham acontecido e o que tinha me deixado muito feliz, coisas que tinham me deixado muito triste. Eu era bem aquela criança, adolescente que tinha aquele diário grande com várias coisas lá dentro, tipo assim, eu ganhei um bombom de alguém da escola, botava o papelzinho do bombom lá dentro naquele dia. Eu fui pra excursão da escola no Hop Hari, eu botava, sei lá, alguma coisa que eu tinha trago do Hop Hari lá no meio. Vocês entenderam? Tipo, tudo que acontecia, eu colocava lá, sabe, assim? E aí eu falava sobre aquilo e eu escrevia todos os dias, mesmo assim. E eu gostava. E hoje em dia, adulta, que eu voltei a escrever um pouco também por incentivo
do meu psicólogo e por eu ter entendido que esse é um momento, um ato de autoconhecimento, assim, onde você meio que externaliza as coisas e aí você tem coisas com as quais você, sei lá, você coloca ali no papel e simplesmente elas, né, lidou com isso, como eu disse, que eu faço aqui também nos vídeos, né, foi embora, como também de você registrar um pouco disso, né, de você registrar esses momentos. E aí, assim, teve até um livro que eu li recentemente, fazendo um parênteses aqui. Teve um livro que eu li recentemente, que é o da Paciente Silenciosa. Que é maravilhoso esse livro, assim, eu gostei muito, pelo menos. E aí, ela tem o hábito de escrever, e aí muito das leituras dos diários dela é o que vai dando enredo para a história, para meio que contextualizar o que aconteceu, porque basicamente, assim, ela é acusada, né, por ter matado o marido, porque ela é pega ali na cena, né, do crime e tal. E aí, depois da morte do marido, ela se silencia, ela fica muda, calada. E aí, como ela não fala, então o psicólogo que começa a tratar dela, né, ele começa lendo as coisas que ela escreveu, pegando o diário dela lá de trás, e aí você vai montando junto com ele, assim, né, as peças de o que diabo aconteceu, né, pra tentar entender por que ela não fala, porque ela também não conta exatamente como foi, né, tipo assim, os policiais, o pessoal pegou tudo ali de como, né, estava a cena, mas ela não conta como que aconteceu, né, e nem se defende também, enfim. É muito bom, se você gosta desse tipo de livro, assim, que você vai, meio thriller, né, que você vai pegando aqui, pista ali, não sei o que, é muito legal, leia. Mas eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar vocês lerem pra vocês também, depois vocês voltam aqui, comentam aqui pra mim, me conta o que vocês acharam, que eu gosto de conversar sobre livro. Beleza, mas assim, por que eu fiz esse parêntese? Porque, ali quando eu tava lendo o livro, eu pensando assim, caramba, realmente, tipo, querendo ou não, da forma como ela tá escrevendo, é a forma como ela viu a situação. Porque ele vai também conversando com familiares, amigos, pessoas próximas a ela, pra ir tentando entender, montando esse quebra-cabeça também de quem é ela, né? De quem é ela, o que aconteceu com ela. Como ela era quando ela era criança, principalmente. Como que ela era? Como é que foi a infância dela? O terapeuta vai indo lá atrás, voltando lá atrás, né? E aí, quando ele lê, quando mostra as escritas dela, a primeira coisa que eu pensei foi, caraca, olha só como ela tá contando a história e como a pessoa X que está nessa história contou essa mesma história. Olha que maluco, porque assim, da perspectiva que ela tá contando, a história é diferente, né? Mas assim, se ela continuar muda, calada, a história do outro fulano lá é a que todo mundo conhece. Vocês entenderam? Então assim, fulano falou que ela sempre foi XPTO. Aí você vai ler o diário dela lá e você vê que, tipo, peraí, não é bem assim não, tá? Fulano também é um baita de um pau no cu. Então assim, calma. Entendeu o que eu quero dizer? E aí, eu trouxe isso pra esse vídeo agora, pensei nisso agora, porque é muito, muito verdade de que toda a história tem dois lados, primeira coisa, mas de que essa criança, adolescente, quem for, que é muito calada, muito na dela, muito boazinha, que não dá trabalho nenhum, dentro dela ela pode ter tanta coisa acontecendo e com certeza ela tem tanta opinião, ela tem tanta coisa pra falar, só que ela provavelmente não fala e ela provavelmente não dá trabalho e ela tenta passar despercebida, invisivelmente, porque ela não se sente segura. Porque qual que é o ponto do diário? Pessoas como eu que escrevem diários, elas escrevem em, né, geralmente diários mesmo assim, né, cadernos e coisas. Tem pessoas talvez que façam diários virtuais, eu não sei. Eu ainda sou da velha guarda que escreve num papel, caneta mesmo. Mas ela de qualquer forma, ela vai guardar em algum lugar extremamente secreto e é extremamente irrestrito o acesso. Irrestrito não, restrito. Extremamente restrito o acesso àquilo. Ela não vai abrir aquilo para todo mundo.
talvez a paciente lá, ela nem conscientemente fosse permitir que o psicólogo entrasse no diário dela. Sabe, assim, de um primeiro momento. Só que terapia é sobre isso, né, gente? Então a gente literalmente se torna um livro aberto pro psicólogo. Mas qualquer outra pessoa, não, você vai guardar esses segredos, as 7 chaves, isso não será revelado a mais ninguém no mundo. Porque também, fica aí uma dica, tá? Essas informações e quem você permite que saiba exatamente tudo que se passa, como você se sente, tudo da sua vida, ela tem informação suficiente pra, ó, jogar contigo. Ela faz o que ela quiser da tua vida. Então você faz o quê? Me resguardo. Ninguém saberá. Sou um livro fechado. E aí você se esconde. E você só conta pro seu diário. Então, tipo, aquela opinião X que você tem sobre fulano, você vai guardar pra si e pro seu diário. Porque no seu diário você vai escrever: nossa, fulano hoje foi assim, assim, assado. Eu tenho que aturar, mas assim, detesto. Né? Você não vai dizer pra todo mundo, você vai guardar pra si. Se você for uma pessoa inteligente, né? Vai guardar pra si. E aí o diário tem o quê? Todas as suas verdades. Então você vai guardar as 7 chaves, porque, sei lá, de repente você tem até medo do que a galera pensaria de você se soubesse tudo que você pensa. Sabe? Mas o que eu quero dizer com isso? Essa atitude da criança, da adolescente, da pessoa adulta às vezes também, que é muito na sua, se fecha, se retrai, é autoproteção, é autodefesa. E aí, a pessoa adulta que faz isso, grandes chances, que é o que os textos que eu falei mais cedo querem dizer, que elas são assim adultas porque elas aprenderam a ser assim quando crianças e adolescentes, e então é como elas se sentem seguras, é como elas se sentem em um lugar de proteção. Elas aprenderam a talvez se proteger, e é assim que elas fazem. E só que aí o que esses textos também falam geralmente, né, quando você vai vendo na legenda ou aprofundando esses textos, eles também querem dizer que assim, não tem uma como é que eu vou dizer, tipo, não é nossa, caramba, essa criança ela é tão boazinha, ela não me dá trabalho nenhum, ela é tão maravilhosa. Porque, e assim, enaltecer isso na criança e tal, porque, nossa, ela não me dá nenhum trabalho. Ela, sabe, ela é super adulta pra idade dela, ela é super madura, ela é super boazinha. Isso não é, talvez, muito legal, até de reforçar, porque, vejam, se você reforça isso, se você fala isso muito pra aquela criança, ela sim vai entender que ela precisa ser assim, pra ser validada, pra ser aceita. Então ela vai passar a ser assim sempre. E ela vai estar sempre procurando por essa validação em todos os lugares que ela for, inclusive amizades, relacionamentos, trabalho, o que for. Vocês entenderam? Qual que é o pum disso, do que esse texto quer fazer? É isso, é assim, nossa, ela é tão galera, ela é tão boazinha, a gente adora ela, porque ela é um pitel de linda. Só que a pobre tá por dentro, reprimindo sei lá o que ela sente que não pode falar pra ninguém. Olha que tristeza, porque uma coisa é você fazer isso, que é o que eu tô aprendendo na terapia. Eu tô escrevendo porque realmente faz com que eu me autoconheça também, porque às vezes eu escrevo algo que veio assim na minha mente, né? Eu tô me sentindo tal. E aí depois quando eu vou ler, eu penso, nossa, eu nem percebi que eu tava me sentindo tão mal, ou eu nem percebi que isso tinha me feito tão mal. Então é um autoconhecimento, sabe? Ajuda muito, é muito legal. Mas isso é muito bom e é muito libertador quando você entende isso e faz isso para este fim, para essa finalidade. Mas quando você somente usa mesmo para se esconder e se reprimir, isso tem um lado perigoso, tem um lado delicado, porque podem ter coisas que realmente você não está externalizando e aí você não está lidando com aquilo. E você, de fato, está criando esse hábito em você de você simplesmente lidar com tudo sozinha, né? De ser essa criança que vira adulto e não quer dar trabalho para ninguém, e, consequentemente, não aprende a pedir ajuda, não aprende a receber ajuda também. E acho que também o mais importante nisso tudo é que você não desenvolve a solitude saudável, né? De, poxa, não, tudo bem.
Eu me recolhi aqui, eu tô entendendo o que eu tô sentindo, eu tô processando isso e logo mais eu fico bem, porque é assim que eu me curo. Isso é necessário. Mas se você não conseguir perceber que, né, que talvez essa solitude se torne uma solidão, você de fato vai viver num mundo muito mais sozinha, sabe? E aí você pode ter que lidar com sombras de agora e do passado dessa solidão, sabe? Você pode realmente se sentir tão sozinho que pra que eu vou falar? As pessoas não se importam. Ou então, se eu disser, as pessoas vão achar de fato que eu tô só me vitimizando. Ou vai parecer que eu tô querendo chamar atenção. Ou sabe? Sempre pensando demais sobre o outro. Só que não olhando de fato pra tipo, peraí, tá, gata? Você está bem assim? Você tá super bem assim? Você sente que você realmente alcançou esse estado zen de plenitude? Você se sente bem assim? Então dane-se o que os outros pensam? Tá tudo bem. Mas nem sempre vai ser fácil você bancar isso, mas tá tudo bem. Agora, não, poxa, com isso eu me isolo, com isso eu me afasto, e com isso as pessoas também se afastam, e com isso as pessoas se tornam mais distantes, e aí eu me sinto muito sozinha. Aí eu acho que tem espaço pra você pensar o quanto isso realmente tá sendo saudável pra você, né? Mas, falei bastante coisa aqui, só que, tipo, o que eu queria falar de final, acho que pra fechar, né? Pra juntar uma história com a outra. Quando a gente é criança e a gente tem esses comportamentos, a gente não tem muita consciência deles, são de fato muito inconscientes. Então, também não se culpe tanto por eles, entende? Tipo assim, tudo bem, você foi essa criança que não deu muito trabalho, muito sozinha, se viu muitas vezes muito sozinha, e aí você teve isso validado, você ouviu isso das pessoas, de que você era um amor, que você não dava trabalho, e aí você reforçou isso inconscientemente de que era assim que deveria ser. E tá tudo bem, então não se culpe por isso, entendeu? Tipo assim, tudo bem, cara, foi algo que você entendeu que era melhor ser assim. E tá bem. Só que hoje que você tem uma outra consciência, você está, né, na fase adolescente, adulto, que você está percebendo isso, e principalmente se você percebe isso que eu falei, de que isso pode vir te fazendo mal, porque você pode vir se sobrecarregando, se isolando, se sentindo só, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado, coisas nesse sentido, aí é legal que você tenha essa consciência de, poxa, peraí, não, isso não tá me fazendo muito bem não, e eu acho que eu devia falar sobre isso com alguém. Eu talvez deveria contar isso para o meu psicólogo, ou eu deveria falar sobre isso com alguém de confiança, algum amigo, alguém, porque eu tô internalizando algo que tá me trazendo um sentimento muito ruim, e se principalmente você estiver tendo pensamentos não muito legais, sabe? Como os que eu já tive, confesso que eu já tive várias vezes, de que eu poderia sumir e desaparecer e ninguém sentiria falta. Isso não é uma verdade, é um sentimento, é um pensamento sabotador, um pensamento que você não quer ter, mas vem, mas aí você, tendo consciência, você breca ele a tempo e fala, não, peraí, não é bem assim, calma, né? E aí você, como eu disse, se aprofunda nisso e vai entender o que tá acontecendo além disso tudo aí, sabe? Assim, peraí, vamos ver, porque não é bem assim, e ó, vai-se embora esse pensamento, eu não quero isso aqui pra mim não, ó, show, sabe? Levanta, toma um banho quente, joga bastante água no corpo, faz um banho premium, que é maravilhoso, se você puder, claro. Banho premium é luzinha baixa, ou então você fica ouvindo o barulho externo assim, sem nada, ou põe uma musiquinha, velinha, se você estiver tomando banho à noite no banheiro escuro, uma velinha só acesa, bem escurinho, só você e seus pensamentos, mas aí você deixa eles irem embora, sabe? Junto com a água, deixa embora a tristeza, deixa embora esse sentimento, vai. E aí você levanta diferente, você vai aproveitar a vida, vai falar com as pessoas, vai encontrar quem você ama, vai, sabe, viver, né? Mas não reprima tanto essas coisas, ao menos não se elas estiverem te fazendo muito mal, sabe? Guarda contigo só aquilo que de fato você sinta que você precisa preservar, que é uma essência sua, é algo seu que você quer guardar contigo, ok? É isso, gente, eu vou nessa, que eu já falei demais, já ficou muito longo esse vídeo. Não sei quando eu volto, não sei se eu volto, mas se eu voltar, verei vocês novamente. Beijo.